quadro que nerd é você e eu aposto que se você ama cinema, vai adorar o nosso convidado de hoje. Ele é jornalista, crítico, eu quero saber tudo sobre o lado nerd dele, Roberto Sadovski. E a Maia. E a Maia, convidada especial. Obrigada, Fio, por ter aceitado o nosso Obrigado convite. por virem aqui em casa, deixar a Maia feliz, que ela fica louca quando tem gente aqui. Olha lá. Mas eu não vou deixar ela ir embora porque ela é bagunça. Fica aqui, Ela é tá uma linda, graça. é uma graça, fica mas aqui. fica aqui mesmo. Pra gente é um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Ô, gente, obrigado, imagina. Não, ô louco, imagina nada. Pra gente é um... A gente se sente privilegiado quando uma pessoa igual você, de total boa vontade, De topa gabarito. bater um papo. Não, de gabarito. Gabarito, pessoa gabaritada. Vocês veem, ó, vocês falam de convidado, ó, tá só subindo o nível. Tá ficando cada vez mais difícil da gente superar, mas enfim, a gente vai tentar. Eu queria começar, Sadovski, posso chamar de Sadovski, né? Pode, ó. Roberto Sadovski, fica muito... Ah, é um nome tão legal. Adorei. Sim, mas fica muito formal. É. Eu e a Cal, a gente andou pensando sobre alguns assuntos aí que a gente queria conversar. E eu acho legal a gente começar sempre do começo. Tá, Porque você é um cara... velho. Não, que você nasceu... Você nasceu e você viveu muitos anos no Nordeste do Brasil, Sim, né? Natal, 12 anos. Sim, você é nascido em Salvador. Nasci em Salvador. Eu fiz meu dever de casa, eu Olha. pesquisei tudo lá. Que medo! E você morou 12 anos em Natal, Isso. antes de você vir pra São Paulo. E eu queria saber um pouco como que era a tua época de escola lá. Como que era a galera gibi na escola, cultura pop, TV, essas coisas? Esquece, não Nada. existia, não, era difícil. A gente tinha a turma que gostava dessas coisas. E a turma que gostava dessas coisas se conhecia porque não era tanta gente assim, né? Era um grupinho, todo Então, mundo assim, se era o pessoal que juntava. comprava gibi importado, que vinha da Devir, o pessoal que gostava de rock and roll, era o pessoal que, assim, quando eu morei lá, tinham 2 cinemas no começo, né? Os 2 hoje, obviamente, fecharam. Eram cinemas de rua, Eram imagina. cinemas de rua, depois abriu mais cinema de rua, fechou também. E hoje, e no fim, abriu no shopping mais 2 salas, que era onde a gente assistia quase tudo. Hoje as crianças não sabem a sorte que eles têm de ter multiplex. Pois é. De 10 salas no cinema. Aquelas Pois é. poltronas gostosas que dá vontade de dormir. Né? Não tinha isso não. E a gente tentava com VHS, né? Tentava consumir o que chegava pra gente. Ampliar mais esse nicho, né? Que era uma coisa muito nichada, né? E assim, não tinha internet, tá? Sim, a gente também Né? viveu pré-internet aí. Pra você que não sabe como que é, não sabe como que é uma videolocadora, apesar de a gente já ter falado exaustão. Nossa. Vai pra praia, deixa o celular em casa e descobre. É? Fica uma semana, vê se você consegue ficar sem checar o Facebook. É difícil. Vai lá, hein? vai A lá, galera fica- de agora. Né? Vai lá, vai pra praia sem colocar foto no Instagram. É, Desafio vocês. isso aí. Era assim, mas era divertido, porque também foram meus anos de formação. Assim, engraçado que as pessoas falam de streaming hoje. Eu tenho a impressão que eu assistia muito mais filme em VHS Verdade. do que em streaming, porque tinha muito mais clássico, tinha muito mais oferta de filme estrangeiro. Hoje se você não pega a novidade, você não consegue assistir muita coisa. Hoje em dia também eu acho que é muita série também. Não chega a ser filme. O streaming é muita série. Você tem série de tudo. Não tem nem como e você os filmes chegar. acaba, sei lá, a gente tava vendo esses tempos atrás. A gente, Dá uma diluída um pouco esse no meio ano ali. de 2020 é série, porque os filmes. Cadê? Principalmente agora, né? Agora que, Principalmente né? agora. Agora que a gente fala, cadê mesmo? Então, sei. agora que a gente tá Cinema, mais... acho que tá agora, mais gente, numa preocupado. crise. Não sei também. Eu acho que tem que. Eu não diria que tá numa crise, mas a atenção e o conforto é muito melhor Sim. em casa, né? Eu falei sobre isso, você é chique agora. Eu conversei sobre isso com o Brad Pitt, exatamente sobre isso, sobre streaming e tal. E ele falou assim: eu adoro o cinema. E a gente tava falando e tinha um monitor enorme atrás dele, né? Passando o nome do filme. Ele falou: mas isso aqui é muito confortável. Você vai na cozinha, você vai no banheiro, você dá pausa, você está em casa, você não Sim, gasta com você nada. tá Então, tranquilo. e principalmente hoje, né? Pelo menos nas próximas semanas aí, que vai estar todo mundo meio que isolado,
Vai todo mundo ver filme em casa e vai ver série em casa. Mas quem consegue dar vencimento de tudo? Sim. Tem, sei lá, mais de 500 séries por ano saindo. E pra você que tá assistindo e que agora a gente tá gravando numa época que tem um coronavírus, então tá meio complicado, gente. Então é só pra explicar. Daqui a 10 anos, quando vocês assistirem, do né? isolamento, né? É uma cápsula do tempo isso aqui. Daqui a 10 anos vai estar... Eles vão passar perto de entender mais ou menos o que foi que aconteceu. Quando o mundo estiver desolado, tipo o futuro do I Am Legend, e vocês acharem isso num celular que tinha carregado, que alguém achou na rua assim, fugindo dos zumbis que estão atrás de vocês, vocês vão assistir e vocês vão falar, ali foi o começo de tudo. Ali foi quando as pessoas começaram a perceber que o mundo tinha... E Sadovski, continuando na sua infância, quem que mais te influenciou pra cultura pop? Pai, tio, amigo mesmo? Família? Eu morei... Minha família é pequena, mas assim, meu pai lia... e minha mãe e minha avó gostavam de filme, né? Normal, de cinema normal, né? Minha avó, ela gostava dos clássicos, né? Minha mãe também, mas gostava de Elvis. Sim, os filmes do Elvis. E minha avó gostava de filme do Rambo. A sua avó! Então eu acho que era a turma de amigos. A gente sempre foi meio esquisito, né? De gostar de ler, de gostar de consumir essas coisas. Era estranho, né? Era estranho, né? Hoje em dia é quase proibido você gostar de ler. Vem pra cá, Maia. Pois é. Hoje em dia é quase proibido, né? Mas a gente segura o que a gente gosta. Então, eu acho que uma coisa levava a outra. Eu lia sobre um filme, eu queria saber mais do ator, aí procurava mais, eu via que era o diretor tal, aí procurava mais sobre ele, aí procurava os filmes velhos. Então você já tinha essa curiosidade, né? Sempre. Aí pegava filme... Era filme alternativo. Acontece, paralelo, era uma cópia paralela. Era cópia alternativa e cópia selada. Sim. Porque na época o mercado ainda estava se regulando no Brasil, né? Não existia o mercado ainda, ele estava começando a existir. Então, assim, eu estava lá quando tudo era mato. Sim. Aí eu falo com os amigos meus mais velhos, né? Que eles começam a falar de Super 8, quando eles tinham, tipo, a gente via a versão compacta de Superman no filme em 15 minutos em Super 8. E eu assim, tá. Caramba. Tá bom. Caramba! E de quadrinhos? Você lembra que, claro, eu não sei na nossa época, mas tinha essa do Turma da Mônica que você começou a ler? Não? Você já Eu foi comecei a ler com clássicos, super-herói desde... Assim, acho que o ponto zero é Superman no filme, né? Ah, sim. Eu assisti aquilo quando eu tinha 5 anos de idade e falei, eu gosto de super-heróis, eu gosto de jornalismo e eu gosto de cinema. Foi tudo de uma vez só. Pá! Aos 5 anos, você já tinha essa... Caramba! Eu comecei a colecionar gibi nessa idade. Eu comecei a comprar sabendo que todo mês eu ia comprar. E já Eu tinha algumas coisas da Block ainda na banca. A Abril estava lançando Heróis da TV e Capitão América, relançando Heróis da TV, porque já existia. Heróis da TV, essas coisas todas. Eu comecei a comprar tudo isso lá. E era a época que a Marvel era dividida, a DC ainda saía pela Ebal. Editora finada, editora Ebal. Editora Ebal, então assim. Ebal. E eu ia muito em sebo, né? Pra pegar gibi velho de quando a Marvel chegou no Brasil. Tá? E isso a gente está falando de 79, quando eu comecei a comprar. E quando eu me mudei para Natal, que era 84, que eu tinha lá meus 11 anos, que eu ia muito em sebo buscar coisa velha. Então, a coleção era gibi, empilhado, sebo e o que mais eu pudesse pegar. Então, começou mesmo mais pela sua curiosidade também. Então, não teve Eu nenhum adorava parente. super-herói. Então... Não, meu pai lia Conan comigo, mas assim, legal. era eu sozinho que gostava de ler. Mas na minha opinião, acho que é uma das grandes características de qualquer pessoa que se considera, hoje em dia, um nerd, né? Como a gente brinca com o título do quadro, né? Que nerd é você. Ou qualquer cinéfilo que seja. Eu acho que a maior característica que uma pessoa assim pode ter é a curiosidade. Claro, eu acho que começa tudo daí, entendeu? A gente percebe isso na Alice, na filha da Cal também, que ela é uma criança nerdzinha, porque ela é curiosa pra caramba. Você era, então esse negócio, quem nasce com esse eu ia usar um trocadilho ruim, esse germezinho, não ficar falando de germezinho, de vírus, essas coisas. Vamos falar de germe? Esse vírus. Quem nasce com essa coceirinha? Como é Covid-19, é isso, né? E quais são os grandes diretores que te inspiram? Nossa senhora, são bastante, né? Você tem 15 horas de vídeo aí? Não, vamos imaginar o seguinte. Os principais. Não, vamos imaginar o seguinte. Eu lembro de uma vez, eu acompanhava por muito tempo o seu canal, e você comentou da fatídica sessão que você assistiu, uma sessão dupla do John Carpenter.
Que foi o dia que abriu um outro universo na cabeça. John Carpenter, isso foi em 82, eu acho. É. Que foi Fuga Nossa. Fuga de Nova York e o Enigma de Outro Mundo. Tem algum outro que seja nessa pegada? Imagina, John Carpenter? quem foi criado nos anos 80 era John Carpenter, Brian De Palma, Sim. Spielberg, obviamente, aí veio Paul Verhoeven, nossa senhora, Clint Eastwood, aí eu comecei a ver filme do Billy Wilder, comecei a ver filme do John Ford, aí Kubrick. Então tudo que a gente estava mergulhado, nossa, aí vem um monte de nome na cabeça agora. Coppola, Hal Ashby, Scorsese. Pode mandar. Era coisa que a gente acompanhava e que estava vendo em VHS, que de vez em quando tinha um filme novo no cinema. Uhum. Então a gente estava muito ligado nessa turma que veio dos anos 70, fazendo cinema, e que meio que mudou a cara dos anos 80. Tobe Hooper, que fez terror podrão nos anos 70 e foi fazer Poltergeist nos anos 80. Então era uma turma que estava muito em fluxo ali. E o VHS fazia... Nossa, Cronenberg, eu vou parar de... Não paro nunca mais aqui. Pode. O bom é que... Richard Donner. O bom é que muitos deles eu conheci depois, né? Ai, que legal. Olha, que legal. Você vê a volta que deu. Eu conheci o George Lucas, eu conheci o Cronenberg, eu conheci o Richard Donner. Eu ainda não falei com o Spielberg, mas... É um que tá na listinha aí. Tá na Vai lista falar. ainda. John Carpenter, infelizmente, ainda não, porque ele não tá mais fazendo Tá filme. meio recluso agora, Mas né? ele faz show com a banda dele, então um dia eu pego um show Que dele. muitas das trilhas sonoras dos filmes dele, eu também Todas, sou fãzão né? dele, todas, né? Todas, ele que escreveu. O cara que compôs e tal, tem um vídeo, não sei se você chegou a ver, tem um vídeo no YouTube dele no estúdio tocando, ele toca acho que o tema de Fuga de Nova York com uma banda e tal, uma coisa uns 3 anos E anos 80, né? É mó legal você ver ele tiozinho curtindo pra caramba ali, tocando teclado e tal. Ver que o cara também gosta, tinha uma veia musical muito... Ele queria Sim. implementar mesmo a identidade porque dele no filme. eram artistas, né? A gente tem muito artista bom hoje, né? Criador. Mas a gente esquece um pouco quem são esses caras, né? Hoje a gente tem Christopher Nolan, que tem uma assinatura muito própria dele. Tem o Taika Waititi, que é um cara novo, sim. Que todo mundo sabe que um filme dele tem uma assinatura muito própria. Então eu acho legal acompanhar esses caras. Quer a gente queira ou quer não, você vê um filme do Michael Bay, você sabe que é um filme do Michael Bay. Então o A cara gente tem personalidade Sim, também. Tem aquela Tem, coisa tem. que a gente sabe quem que é. David Fincher, a gente vai ficar falando nome aqui e vai jogar nome pra você. Vocês jogarem no Google, vocês pesquisarem, vocês irem atrás, aí conhecer coisa boa. Presta atenção, anota todos esses nomes aí. E uma outra curiosidade que eu também sempre quis te encontrar pra perguntar. Pergunte. Uma vez a gente tava no evento e passou do lado, assim, do nosso Ai, ladinho. gente, Quase. Mas estava ocupado, enfim. Eu estava ocupado. Você estava ocupado, você é um cara ocupado. Qual foi o teu contato, principalmente, vamos falar nos anos 80, que é um assunto sempre recorrente, faz parte da sua vida, da sua história. Games, fliperama, jogos de tabuleiro. Fliperama, né, mano? Fliperama era o que há. O fliperama era um... Fliperama tinha... Ninguém escapou ileso, né? Não, inclusive no centro da cidade sempre tinha os moleques pra troco roubar. do pão, Os moleques pra roubar a gente lá, sempre tinha. Mas quando eu morava ainda em Maringá, que é quando eu assisti, Paraná, né? que eu assisti esses filmes do Terra do Marreco, né? Que eu assisti o filme do John Carpenter, tinha o bar de um amigo meu, né? Do Nelsinho? Sempre tem esses nomes. Você Né? era perto desse bar do Nelsinho. O bar do seu Nelson. Tinha 2 máquinas de fliperama lá, e aí o Nelsinho liberava. Eu falava, mano, era o dia inteiro lá. E quando eu morava em Natal, dica pra todo mundo que vai em fliperama: fiquem amigos dos bilheteiros do fliperama. Porque a gente ficava amigo. Eu tinha banda de rock, né? Que ficava do lado do shopping que tinha fliperama. O estúdio dos meninos lá. Então a gente vivia no shopping, era muito do lado. Amigo do bilheteiro, ele liberava, ele falava assim: quer jogar? E abria assim, tava 10 fichas pra você, 20. Então a gente ficava o dia inteiro lá jogando. E assim, obviamente, Odyssey, Atari. Sim. Depois teve aquela pausa que a gente começou a jogar só no computador depois, uns jogos muito ruins no MSX e tal. E Nintendo já veio mais no final dos anos 80, eu acho. Comecinho dos anos 90, foi quando eu peguei um Nintendinho pra mim de 8 bits. Mas sempre fez... Acho que todo mundo que curte cultura pop, ninguém é fã de uma coisa só. Você gosta de um justamente monte o que eu ia de falar, coisa, sim. porque uma meio que interfere na outra e pega a outra. E hoje, então, é assim, você vê o filme, coleciona os bonecos e lê o gibi e tal. Não tem mais adaptação de filme em gibi, mas eu tinha um monte. Então, uma coisa meio que alimenta a outra. Então, a molecadinha vê Stranger Things hoje
e meio que não pesca as referências que os velhos Nossa, pescam. verdade. Né? Sem dúvida. E velho pesca referência. Nossa, pra caramba, né? Ainda mais nos anos 80. Nossa, ali Pois dá- é. E Sadovski, claro, você assiste vários filmes de vários gêneros, mas tem algum gênero que você gosta um pouquinho mais? Não, nem Eu gosto tipo, de filme terror, bom. Isso é bom, comédia. né? Você não tem um gênero Não. favorito. Eu gosto Eu de gosto de filme sentar bom. e ver Isso um aí. filme que me leve para algum lugar. Ah, Mas eu não tenho nenhuma preferência de gênero ou de. Eu tenho diretores que eu gosto, tem atores que eu gosto, mas eu gosto de ver filme bom. Então não. Começa por aí, mas, né? só curiosidade, mas você gosta de terror ou não? Tudo, eu gosto de Você tudo. assiste mesmo, não tem Terror? medo? Nem Não, gente, tudo, eu gosto de tudo. Não tem, eu não tenho preferência de nada, não. Eu gosto de absolutamente tudo. O que eu mais quero ver esse ano é Duna, eu acho que estreia em dezembro. Quer dizer, Vai estrear, vai estrear em vai. dezembro. Sim, Vamos sim. vamos Né, do ser Denis Villeneuve. otimistas. Sim, sim. Porque eu adoro o livro, porque tem a versão do David Lynch muito ruim dos anos 80. sim, ele já ganhou uma adaptação, né? Né? E porque eu acho que é o primeiro filme desde O Senhor dos Anéis que pode criar um universo que vai transcender muito Tá precisando, o né? cinema. Tá. Já chegou. A gente esquece da Marvel, Tá na né, hora, que é um já, universo maior, mas O Senhor dos Anéis é uma historinha fechada e tal. Bom, enfim. Aham. Eu acho que Duna vai ser algo, Legal, algo hein? a ficar de olho aí. Viu? E outra coisa também, você comentando a respeito da Marvel, não sei o quanto que você anda acompanhando, acredito que deve estar dando uma zapiada no que anda rolando no MCU e tal, essa reestruturação Sempre, da Warner, sempre. tentando... Sim. Você tem, quais que são os seus personagens? Não vou nem falar super-heróis, você já falou que você gosta muito, mas quais que são os seus personagens de história em quadrinhos favoritos? Homem-Aranha. Desde sempre. É o meu também, eu acho que é o meu. Desde sempre. meu. Mas todo mundo que começou a ler falar. gibi quando era criança, adolescente, se identifica, né? É isso que eu ia falar, A gente por não causa era da adulto, identificação. não é milionário, não era um deus, não era um soldado, não, é um moleque fudido, cheio de problema. Sim. Aí você ganha os poderes e faz o quê? Piora os problemas. Então é a cara de todo mundo. Então é muito fácil se identificar com o Homem-Aranha. Não Faz que a gente tenha sentido. poderes, tá? Mas É. sempre foi. Sempre é o que ainda mais me fascina no cinema também. Então eu acho que é um personagem muito, muito completo e muito complexo. Agora, tirando o super-herói, aí vai de Atticus Finch de O Sol é para Todos, a todo mundo de 12 Homens e uma Sentença, a Tyler Durden de Clube da Luta. Ah, legal. Aí a gente vai ficar 30 dias falando de personagem aqui. Aí vem Indiana Jones, os clássicos, os que você sabe, Snake Sim. Plissken. São personagens que todos os personagens do Kurt Russell nos anos 80, né? A gente já arredonda tudo numa prova só. Então tem tanto personagem legal e complexo que a gente consegue tirar tanta camada deles que por isso que a gente gosta de saber mais, né? Porque o cinema é muito Sim. pouco. John McClane, que é um personagem muito Duro de completo Matar. também, né? O Então, Brooklyn Nine-Nine, ela... né? Ele fala bastante. Ele Ele fala. fala muito, o protagonista da série ama. Então, Duro de John Matar. McClane é um personagem muito, muito complicado também, né? Eles estão tentando fazer o Bruce Willis aparecer na série, mas não conseguiram ainda. não. Porque eles são muitos personagens muito falhos. E os personagens legais são aqueles personagens que têm defeitos. E Sadovski, eu e o Fê, a gente assistiu 1917, a gente gostou bastante e tal. E eu sou péssima pra nome. O principal, o menino, qual que é o nome dele? Do ator? O ator Adam McKay? é o George McKay. George então, McKay, Adam ele é um cara... Adam McKay é o diretor. O personagem não, o ator, eu tenho uma sensação de que eu conheço ele. Sabe aquela sensação de que a pessoa é familiar? Ele tem cara de um Aquela- colega de escola de um nosso, colega assim, de tipo, escola parece um cara nosso. comum. Então, assim, ele É. tem isso com algum ator, assim, alguém do cinema, que parece que você conhece, que você tem aquela Não, coisa, não assim... parece que ele conhece. Tem um monte que ele conhece de verdade, né? tipo assim, Tem que isso parece também, que é né? colega de escola. Sabe aquela coisa de que, nossa, acho que parece que eu estudei com ele. A Maia pulou aqui no sofá agora. Né? Não, mas viu? Então Que tá bom, fofa. fica aí. Eu acho, assim... É que hoje a gente tem atores que a gente é muito familiar com o rosto deles Sim, já, né? sim. Por muito de tempo. casa, Mas eu tava arrumando as revistas aqui em casa, né? E vendo um monte de revista 7 antiga. Que a gente vê de atores que começaram agora, né? Ben Affleck, aí Eu Matt tava com Damon medo de quando vir aqui saíram. porque o canal chama Sessão 7. Né? Ele vai pensar, verdade. será que o cara copiou o nome da revista aí? Não, Não era minha, pode copiar. Se Não bem, é que, por- se não bem é- que o nome não é agora é por aí. meu, então, né? Olha lá, então. Teremos novidades em breve. A gente via esses atores, só que a gente acabou crescendo com eles, né? Sim. Então eu lembro Sim. quando o Owen Wilson ninguém conhecia, quando fez Bottle Rocket e uma ponta em Armageddon. Então eu acho que
a vantagem de todo ator é ele ser invisível. Né? O Adam Driver, quando ele foi lançado, ele era um cara invisível. Agora nem tanto. Mas quando um diretor ele faz o elenco dele, existem duas coisas. Às vezes ele quer um ator que seja o ator. Então assim, você vê um filme com o George Clooney e sempre é o George Clooney. O Jim Carrey sempre é o Então, cara contrata porque ele quer ver o Jim O cara Carrey. quer ver aquilo. Mas quando você contrata um Daniel Day-Lewis da vida, você quer que ele desapareça. Sim, ele vira outra no coisa. personagem. O próprio Matt Damon, você não vê o Matt Damon, ele não tem uma característica Matt Damon de personagem. Ixi, o Gary Oldman, Exato. Christian Bale, então, nem Você fala. vê os atores meio que mergulhando em papéis. Então tem duas coisas muito distintas aí. E a qualidade de você ser um astro de cinema é muito essa, né? O Tom Cruise ele empresta uma coisa muito de Tom Cruise para todos os personagens dele, o que é muito legal. O Christian Bale desaparece nos personagens que ele faz, o que é muito legal também. Então eu acho bom ter esse equilíbrio. No caso do 1917, o Sam Mendes ele queria pessoas que a gente não soubesse quem era de forma nenhuma. Então ele tem Conseguiu. essa coisa. Ele, pra Porque mim, você aquele se menino identifica, parece né? que eu estudei com ele, assim, que Então, era meu e amigo é de esse o negócio, classe. porque tem um documentário que É bem legal isso. tem um documentário que o Peter Jackson fez chamado Eles Não Envelhecerão, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. O Peter Jackson ele pegou mais de 16 mil horas de material filmado de soldados da Primeira Guerra Mundial, né? Ele colorizou e reconstruiu digitalmente, porque eu já ouvi falar desse a projeto. velocidade que eles filmavam na época dependia do quanto você estava girando a câmera, né? Então o nego tá no meio da guerra, você tá correndo, ou então normal. Então assim. por isso que você vê filme antigo, o pessoal tá meio aceleradinho, sabe? Porque era a velocidade que você filmava. O Peter Jackson, ele arrumou todo o tempo de todo o filme. Ele usou tecnologia digital para preencher os buracos, então assim, tem muito Nossa. CGI para você fazer com que a coisa pareça um filme só. E ele pegou cartas de soldados lidas por veteranos de guerra também como narração. O legal de 1917 é que é isso, né? São garotos que estão no front e eles recebem uma missão e eles não sabem exatamente o que esperar. E eles vão. E no meio a gente vai se envolvendo só vai. junto com eles. Sim. Então, Por isso que ele é humano mesmo. Você parece que você Tem conhece muita gente que ele, não assim. percebeu da mesma forma o filme, né? Gente, Não, sim, ele, é não, verdade. mas esse Cada é esse um- negócio. As pessoas percebem Gente isso que sem não saber curtiu. que estão percebendo isso. tem isso também. Porque isso é o trabalho de um diretor, né? Até na hora de escolher o elenco. É criar uma coisa familiar sem nem você perceber que uma coisa familiar está sendo criada. Às vezes eu trabalho com cor, às vezes eu trabalho com posicionamento de câmera, com o modo como as coisas são ou não. A palavra me fugiu agora, quando elas estão bem enquadradinhas assim. O Wes Anderson faz muito isso, né? De estar muito. Eu esqueci a palavra agora, tá? Mas tudo Eu também bem. esqueci. Se vocês não entenderam, paciência. Mas você falou de achar a família, assim, familiar, os atores e tal. É o que eu sinto quando assisto Pequena Miss Sunshine. Parece que aquela família É uma ali família. é uma família do meu amigo, assim, sabe? Daquela coisa que eu simétrico. conheço. Simétrico, olha só. Eu não ia cegar enquanto eu não lembrasse. Né, então? Mas enfim. Então tem essa, gostei, interessante, não tinha Não, pegado isso é o isso. trabalho do diretor com o elenco dele. Que tem uma coisa no Brasil que me irrita muito, que é preparador de elenco, né? Não, vou preparar o seu elenco. Aí eu pensei, eu sou o diretor de um filme, eu quero outra pessoa preparando o meu elenco. Não, eu não quero essa pessoa perto de mim. Meu elenco trabalha comigo, só. Então, tipo, Little Miss Sunshine é muito isso, né? São diretores, né? Dois, trabalhando muito próximos com o elenco, para poder criar essa sensação familiar que na hora que você filma, já está muito na cara da gente, né? É que hoje pouca gente faz isso, mas tipo, o Coppola, ele ensaiava todos os filmes dele antes de filmar. Ele juntava o elenco por um mês na vinícola dele, então todo mundo isolado de tudo, e eles faziam exercícios e faziam atividades para o elenco se conhecer, Já tava e lendo o roteiro e dentro tal. ali da Então história. quando eles chegam no set, com todo mundo já com figurino e tudo, para eles já É fácil, já né? foi, É- já tá mais muito fácil. no lugar. Então são métodos de você fazer com que o elenco transmita isso para você. Eu vendo o História de um Casamento, né, com Adam Driver, eu nunca enxerguei personagens ali, eu enxerguei pessoas.
numa vida também. cagada. Eu Sim. também. Foi muito forte a história de um casamento. Tanto que eu até comentei com o Fê. É tanto que a Scarlett Johansson nem parece a Scarlett Johansson. Não, assim. são É pessoas. uma história mulher comum, não que ela não seja, comum, né? Mas É uma história que é real. é Que totalmente você cotidiana. acaba passando por tudo. E são fases do divórcio. Eu já passei por um Cláudia, divórcio, então eu sei muito bem o que eu Assistiu tô o falando. filme, ficou Então péssima. são fases, realmente. E quando acaba o filme, você fala, gente, eu passei quase por tudo. E aquilo é humanizado. Ele falou de um jeito que você acaba vendo você ali dentro também. Sim. Então eu achei a história de um casamento, assim, muito forte. Eu chorei Acabou o filme, horrores, acabou o eu filme, a Cal fiquei falou pra mim, eu mal. tenho certeza que esse diretor já se divorciou. Porque Não, não é não possível. só isso, é muito a vida dele. É, ele, então. ele era um dramaturgo também, ele Nossa, teve ele um divórcio Tem complicado. aquela Então, coisa, é o que parece mesmo. sensibilidade. Ele, Nossa. às vezes, quando você escreve o que você já viveu, a história fica mais... Ah, Só que eu não acredito nisso. Um roteirista só escreve o que ele viveu. Fala isso pra quem escreve ficção científica, a né? imaginação No tá dia aí que eu pra estava em isso. Marte, É. né? Mas tem um paralelo, tipo, tem que se enxergar naquela situação de alguma forma. Sim. É por isso que James Gunn, quando ele escreve roteiro, ou o Edgar Wright, ou o Tarantino, eles constroem a trilha na cabeça deles e o roteiro acompanha a trilha que eles escolheram. Porque coloca eles na cabeça de cada personagem e a trilha eles acabam incorporando no filme também. Nossa, Perfeito. o Tarantino com a trilha dele é E o totalmente que eu acho diferente. engraçado, achei engraçado uma vez até de ver ele mencionando numa entrevista que os diálogos dele são muito elogiados, né? Sim. Ele fala coisas do cotidiano ali, bota ele e ele fala que isso daí pra ele, pra escrita dele, é a parte mais fácil. Que ele falou que ele só senta e ele transcreve o que ele ouve dos que- personagens conversando exato, na que cabeça o diálogo dele. vai, a última Não, ele não coisa. pensa em nada, ele falou que deixa rolar assim. E Sadovski, Eu. da premiação do Oscar, Uhum. qual que é a categoria que você mais gosta? Melhor filme. É o melhor filme mesmo? Não, porque tem gente que eu gosto de Você que é um grande fotografia. fã do É que assim, premiação do eu Oscar. gosto de tudo. Eu acho que cada aspecto de filme é legal a gente entender o que é e como funciona, Sim. sabe? Então, o que é um roteiro? O que é uma direção de fotografia? O que é uma mixagem e edição de som? Isso, que às vezes as pessoas... Eu confundi antes. É, mixagem. Depois É eu fui legal que ver. no YouTube tem bastante gente explicando, já fica mais fácil de entender. O que eu detesto no YouTube, eu não sei nem se vocês fazem, o que eu detesto no YouTube hoje é final explicado. Não, pelo amor de Deus. não. Explicando Não, o final não. de tal. Eu, Eu assim, falei pra Cal, quando eu vi isso daí, eu falei, mas não vai, eu prefiro não ter É canal. uma empáfia, do que fazer né? isso. É Ah, uma, não, é uma, pelo é uma amor de Deus. petulância do cara Não. falar, vou explicar o que o diretor É, você não vai- conseguiu explicar pra você vai vocês quando você explicar- vê o filme. Você vai explicar o final que você Mas eu entendeu. acho que o filme é tão interpretativo, Não, eu acho que é cada uma um besteira entende também. de um jeito, assim, cada um tem uma visão da vida de um jeito, cada um tem uma experiência. Ah, não sei se dá pra explicar, afinal. Sadovski, eu queria perguntar pra você, nesses tempos de... Vou usar até um termo que eu não uso costumeiramente, porque eu acho que tá ficando um negócio meio clichê. Esses tempos de polaridade na internet... Polarização Polarização, internet. isso, Vamos como lá. se fosse. Será que existe hoje um manual, do bom nerd, de você ter boas condutas na internet a partir do momento que você vai se relacionar com outras Eu acho que pessoas? é o manual do bom ser humano. Ser humano, sim. Assim, eu evito hoje usar a palavra nerd, a palavra geek, porque eu acho Sim. que todo mundo Cultura é. pop. Todo mundo é. Tinha um amigo. É tinha uma não. ideia, a Tanto ideia que a desse gente quadro é que nerd é É. você pra mostrar que todo mundo tem um pouquinho. Tem um amigo Uhum. que ele achava que nerd era a vingança dos nerds, né? O filme. Aquele, Exato. sim, E totalmente ele despreocupado. colecionava perfume em casa. Que ele gostava de perfume diferente. Aí ele mandou fazer uma estantezinha de vidro pra colocar e tal. O nerd do Aí, perfume, aí tá eu olhei vendo? pra ele e falei, tu é muito nerd. Ele, como assim? Eu falei, mano, tu é nerd. Você é o nerd do É o que perfume, você cara. é. Todo mundo é de alguma coisa, sabe? Colecionismo e tal. Ele entendeu, é isso verdade. perfeito. É isso. É isso aí. Então, o manual de boa conduta é ser uma pessoa legal. Isso aí, ó. Tem que ser, eu vou dizer, é difícil, viu? Ah, Eu sei. É difícil, eu xingo muito, eu às vezes falo bobagem, eu mando as pessoas para aquele lugar, porque às vezes é libertador também, né? não, sim. É libertador a gente tacar né? Porque nesse tempo de polarização tem uma corrente que aplaude a ignorância, É falta de educação. que é mesmo, uma né? coisa... Não, é aplaudir a ignorância mesmo, Sim, é sim. você aplaudir a burrice, você É aplaudir... legal ser tapado, né? Então é muito engraçado hoje nesse negócio de vírus que tá todo mundo tipo olhando para a ciência, né? Eu falo, tem que olhar para a ciência, não tem chazinho, não tem homeopatia, não tem vinagre, Não tem vi um- santo, não tem promessa. Não, eu não vi tem um nada idiota disso. que minha mãe até me mandou um vídeo, olha isso aqui o cara falando, né? O cara falava, eu sou um químico autodidata e álcool gel não adianta nada, tem que limpar tudo com vinagre. Assim,
É um idiota esse aqui. Então, assim... Passava vinagre na cabeça das crianças pra matar piolho. Nós Cada somos... vinagre serve pra uma coisa. A gente tem uma época que a idiotice está sendo aplaudida. Sim. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa apertar o botão... O Harrison Ford falou assim, né? Não elejam ninguém que não confie na ciência. E é isso, né? A gente vê o Trump agora falando com cientistas, apressem para achar uma cura. E o cientista publicou na revista Science, falou assim, então, a gente está há 4 anos com você falando besteira e ignorando a ciência, e você tem que entender que pesquisa leva tempo e precisa de dinheiro. E agora que não tem recurso nem tempo, Né? você Precisa quer, de recurso. E você tirou quase todos os recursos da ciência. Eu pensei, nossa, onde eu vi isso também? Pois é. Então, assim, acreditem na ciência e acreditem nas pessoas que trabalham com ciência e deem espaço para essas pessoas. E vale a mesma coisa para todo tipo de especialista. Acredite em quem sabe do que está falando. Sabe? Acredite em especialista. Né? Eu vejo, de repente, na época dos indicados ao Oscar, todo mundo virou especialista em documentário. Né? Porque documentário é uma merda. Porque você fica calado aí, não entende nada. Então, de vez em quando, todo mundo é especialista em economia. Não porque economia, porque o macro, porque não sei o que. Sempre aparece os A internet é a terra especialistas, dos especialistas em porra nenhuma. né? Antigamente, o Brasil era um país de técnicos de futebol. Hoje somos países de técnicos em tudo. Até as pessoas mais velhas, os nerds, assim, mais velhos, eles estão, assim, eu não gosto de usar essa palavra mimimi, assim, mas eles estão falando que agora, o pessoal de agora, estão muito, com Tudo cinema, lacração, com, tudo até tanto os filmes das super-heroínas, Capitã Marvel, que falaram um monte, da Mulher Maravilha nem tanto, mas o que você acha disso? Você acha que eles não estão com a cabeça tão aberta, que eles ainda são apegados ao passado? Totalmente. Ainda tem essa cultura aí, sei lá... Acho Vou dar um exemplo. besteira, Eu tenho um né? amigo que escrevia pra mim na sede, né? Que vive mergulhado nesse mundo. E ele é assim, nossa, a Marvel se perdeu. Por quê? Porque a Marvel está transformando os personagens em mim. Eu assim, como assim? Olha essa Miss Marvel, Kamala Khan, uma adolescente muçulmana. Quem quer ler história de adolescente muçulmana? Eu falei, bom, pra começar, adolescentes muçulmanas, que tal? O mundo mudou e o mundo hoje é muito mais plural e muito mais misturado. Sim. E a gente tem que abrir a cabeça, sabe? Para poder observar as coisas. Que graça! Não, não foi. Foi, achou que foi, acabou não fundo. As pessoas não percebem que o mundo mudou mesmo. Sim. E é claro que o mundo está mais plural, porque a mistura nos países é muito mais evidente, né? Então o nego fala, daqui a pouco a Alemanha vai perder essa identidade. Não, é uma identidade nova, feita com imigrantes, feita com pessoas que construíram sua vida lá e abraçaram a cultura local junto com a cultura própria. Isso, né? E é engraçado que o Brasil é um país que é feito assim. Totalmente E os Estados Unidos é um miscigenado. país que é feito assim. Sim. E os quadrinhos, por muito tempo, representaram quem fazia os quadrinhos, que era, né, velho, branco, hétero e tá lá. Sim. Então hoje existe uma pluralidade de criação que é muito mais interessante. Eu acho que deixa tudo muito mais interessante. Mais rico, né? Então, eu falei com o Vin Diesel uma vez, né? E assim, podem... falei semana passada. Podem falar o que for do Vin Diesel. Mas, e uma coisa que eu disse pra ele várias vezes, ele conseguiu com Velozes e Furiosos fazer a série mais plural e diversa e miscigenada. Né? Negro, o asiático, elenco tem gente e de o todas as diretor etnias. e a equipe por trás da câmera. Então, assim, e talvez por isso a série seja tão bem sucedida no mundo todo. E, Sadovski, você sente que a Netflix tá fazendo isso? Porque eu acho que os filmes, até as séries, quando eu era adolescente, tinha muito comédia romântica, aquelas da Legalmente Loira, assim, que era aquelas Vai ter meninas outro esse ano, loiras, hein? Legalmente Loira está voltando, olha que bom. Mas assim, na época, eu lembro assim, eu sou baixinha, assim, eu era diferente, um pouquinho gordinha na época e tal. E assim, quando a gente assistia essa época, eram meninas loiras, branquinhas, bonitinhas. Era a Julia Roberts ou a Sandra Bullock? Isso, elas eram daquele jeito. Agora, a Netflix, ela tá vindo com comédias românticas, com coisas assim pras adolescentes, com uma japonesa, uma ruiva, uma gordinha. Uma mina alta pra caramba. Que eu vi o alta, filme. aquela lá que eu adorei, eu gostei do filme. E assim, eu acho que isso pras adolescentes de agora é muito legal, porque na minha época eu pirava, eu queria ser aquela menina que tava ali, eu não via outra, eu não via outras referências. Né? E a Netflix veio muito forte com isso. Porque o que você tá achando? Essa geração mais nova veio da minha geração. Então são pessoas que agora estão fazendo os filmes. E tem essa consciência de que é importante.
Então, quando eu ouço alguém falar lacração em mim, eu quero dar na cara, porque eu acho uma palavra essas idiota, palavras. sabe? Uma bobagem. É uma bobagem, é uma palavra Tá besta. deslegitimizando o que o outro tá fazendo, né? Então, assim, não quer ver, não vê, gente. Não gostou, Você não é o gosta. público, Pronto, pronto, acabou. Agora, eu lembro quando saiu o Capitão Marvel, muita gente, porque agora, não sei o que, pô, Falaram agora... demais. Não pode, é isso? Não É. pode ter. Existe uma turma de criadores, né, tanto de quadrinhos como de cinema, e gente que fala sobre quadrinhos de cinema, que é muito presa ainda à coisa do passado. Ô, Então, assim, existe um equilíbrio, gente. Você não precisa ser 100% progressista ou liberal. Você precisa entender só que o mundo mudou e que nem tudo vai ter a sua cara. E tudo bem, e tudo bem. Então, eu li gente falando do novo Star Wars, né? Tipo, nossos meninos não tem mais heróis, que agora é tudo mulher. Eu falei, o quê? Não, porque a gente só teve 100 anos, a né? Alice, a Cal tem uma filha, que é minha enteada Alice, tem 8 anos. A Rey é o look dela. Claro, e A por que gente não? percebeu isso Ela na cara adora. dela. Nossa. Sabe o que é Nossa, é uma engraçado? menina e tal. Eu lembro em 2005, quando saiu o Star Wars A Vingança do Sith, e tinha filhos de amigos meus que estavam completamente revoltados. Porque pra eles, Anakin era o herói de Clone Wars, do desenho animado. Era o grande herói deles. Ele virar o tomaram um vilão susto, no fim, né? tipo, como assim? Então, assim, as pessoas precisam se enxergar na cultura pop, porque eu sempre falo que a arte salva, né? Eu acredito muito nisso. Então, a cultura pop, novela que seja, tudo que vai pro povo, tem uma responsabilidade muito grande em ser um espelho muito condizente com o que a realidade é, ou ao menos com o que a realidade poderia ser. Então, eu lembro quando o Karl Hamburger assumiu Malhação, que ele mudou, a trama foi em São Paulo, e eram mais meninas, e era menina que morava na periferia e pegava metrô. Falei, cara, é isso. As pessoas estão se enxergando agora. Porque a novela não é tipo um milionário que chega em casa e abre um esquinho pra relaxar, Pois é. sabe? Tipo, é bom que tem tanta gente criando que tem essa preocupação. Então eu acho que a gente que escreve, que fala sobre isso, tem um pouco de responsabilidade também, de às vezes jogar um holofote e mostrar uma luz em cima dessas Você coisas. faz isso muito bem. Eu tento. Então, Não, você faz. alguém que reclama disso, eu não sei se percebe que o espaço está perdendo. Sabe? Depois reclama, tipo, por que será que agora é um fracasso? Porque você parou no tempo, velho. Porque você parou de evoluir, de enxergar o mundo como ele é. E com essa evolução, até dos streamings, o que você acha do futuro do cinema? Eu sou a lenda, todo mundo morto com zumbi na rua. A gente vai ver uma latinha de Coca-Cola e vai se matar pra pegar aquela lata de Coca-Cola, tipo The Road, sabe? Pra falar, você vai adorar isso aqui, filho. O que é isso aqui? Nossa, faz cosquinha no nariz. É aquilo o futuro. Antes disso, porém, eu acho que a gente tá num ponto de saturação muito grande. Muita gente criando conteúdo que não é exatamente conteúdo. Também acho. As pessoas se pegam numas fórmulas e elas batem essa fórmula até a exaustão. Então eu tenho amigos que trabalham com YouTube e que estão meio de saco cheio de trabalhar com YouTube. Eu estou voltando pro YouTube agora, num projeto que está para sair, e é completamente diferente de tudo que eu já fiz antes. Eu quero voltar a fazer a set de papel, também sai esse ano, e vai ser completamente diferente do que eu fazia antes, porque não faz sentido a gente se repetir. Sim, vai sempre evoluir, né? Eu fui gravar um vídeo agora, o cara falou, você ainda tem sua fantasia do Batman? Eu falei, eu tenho, mas pra quê? Não, pra você usar. Eu falei, velho, eu não vou usar. Não, porque eu falei, primeiro porque eu tenho 46 anos, e eu acho que a época de ficar fazendo esse tipo de conteúdo pra mim já foi. Eu não preciso me fantasiar de Deadpool pra ir na Comic Con, porque eu já fiz isso. Eu não preciso fazer a palhaçada, porque eu já fiz isso. Então o que eu quero agora é entregar informação e opinião. Então é isso, é informação e opinião. Então se eu puder fazer isso... Que é o que anda tão em falta. Então se eu puder fazer isso e as pessoas abraçarem isso, que bom. Se não, paciência, né? Por que cultura pop tem que ser um moleque de 15 anos falando esse é o Sérgio Malandro, né, moleque? Né? Então assim, um economista vai ser isso também? Vai pegar um cara que vamos falar de... Não, você tem que entender e tem que ter referência, tem que ter bagagem do que você está falando, senão... fica vazio. E eu vejo muito filme. Eu vi o filme do Tarantino e eu juro que tinha críticos de cinema que comentaram no fim, tipo, só não entendi a personagem da Margot Robbie, ela não teve
a história dela não fechou. E eu assim, Oi? você sabe que a Sharon Tate foi uma pessoa. É uma personagem, né? Eu, não. Nossa. Não é da minha época. Eu adoro Led Zeppelin, a banda que acabou quando eu nasci. Sim, é. Eu gosto de Beatles, que acabou em 71, 2 anos antes de eu nascer. Então, assim, não é desculpa. Não é É desculpa. só ir atrás, né? Tá tudo aí. Tá tudo aí. E ainda mais fácil agora ainda. Na nossa época a gente tinha que ir em biblioteca. Parece que agora a pessoa ficou mais gente tinha preguiçoso. que ir na banca, agora tá ali, ó. Na no nossa celular, época, né? até parece. Aí a pergunta agora, vou fazer a pergunta aí que batiza esse quadro, né? Não deixando antes, eu não posso deixar antes, esquecer de agradecer todo mundo que apoia. Se tá gostando do conteúdo, se inscreve aí, comenta, Sim, curte, assina ali o sininho. das Manda notificações. dinheiro. Ah, Por favor, precisando. Ó, o ó, pessoal já esse manda quadro aqui dinheiro. tá precisando de um Patrocinador. apoio. A gente não vive de né, De luz, permuta, né? não, é de parceria. Chega. A Eletra Paulo, você não paga de pó, tô fazendo um post, tá, Eletra Paulo? Falando É. de vocês. Não, no mundo real isso Não é existe. assim que Verdade, funciona. gente. Deixa um abração aqui pro David Cassolato aí, que produz esse quadro com a gente aí. É uma parceria nossa. Se não fosse ele, não ia ser possível realizar esse material. Não ia ser possível realizar esse material. Não existe a menor possibilidade A também de menor deixar. possibilidade. De agradecer a Tainã Franco também, que Tainã obrigada. Franco. Olha lá, que possibilitou a gente vir aqui hoje aqui. Tainã, Obrigada. ela Ajudou. pagou a gasolina e prestou o carro? Qual foi? foi, ela pagou a gasolina É e foi sério? pro carro, é sério. É sério, seríssimo. Sério, ele achou que não era. Tentei zoar. Ele achou que a gente não tá. É, não pode deixar de agradecer, mano. verdade, Um gente. beijo, um Obrigada abraço mesmo. pra A ela gente aí, vai no ó. Simba Safari com o seu carro agora, tá? Com certeza. Nem tem Simba Safari, né? Me responde, Sadovski. Que nerd é você? O nerd que deixou de ser nerd. Hoje isso é comum. Sim. Então, normatizamos esse trelelê todo aqui. Hoje é. Hoje é o Nosso casual. normal, gente. É É. parte da cultura pop como qualquer outra parte. Então é o nerd que deixou de ser nerd. Ai, Sadovski, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada Pra mesmo. participar, acho que foi uma das entrevistas mais legais aí. Ei, A gente foi não legal. queria falar muito a respeito da. Por outros canais já terem abordado esse assunto, ficar, todo mundo que te vê lembra da 7. É, não E tem falar como muito não A ver, revista não, acabou há né? 10 anos, gente. Então, Grow up! Então. E a Mas gente vai não voltar queria- esse ano, Ó lá, tá? tá vendo? Pelo menos uma boa notícia. A gente não queria ficar martelando nessa. Ah, porque a 7 tal, não, a gente queria saber a história do nerd que deixou de ser nerd. Todo Era isso que a mundo, gente queria fala saber. da 7, eu só penso assim, entregando a idade, entregando a idade, entregando a idade. 10 anos! Isso aí. Acabou. Caramba. Vai voltar, hein? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau.